Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou junto de si e disse-lhes: quem recebe esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome. Mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Oi, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos Padre Rivaldo, Padre Adão, na pessoa de vocês, saúdo, claro, os demais que estão aqui neste presbitério, justamente conosco, celebrando a Eucaristia, unidos a cada um de vocês, irmãos e irmãs. Na maioria das vezes, a gente sempre diz assim: quem será o celebrante de hoje? Quem vai celebrar a missa conosco hoje? E às vezes nós nos esquecemos de que nós também, mesmo partícipes na Assembleia, celebramos a Eucaristia. É verdade, é dado um serviço todo especial a nós sacerdotes, também aos senhores diáconos, mas de uma forma muito especial nós somos servidores. Somos todos celebrantes da Eucaristia. Nós a celebramos juntos. De uma forma muito especial, eu penso que, quase como que providencial, esse Evangelho hoje nos fora escolhido. Afinal de contas, falar em Santa Teresinha do Menino Jesus é falar também naquilo que é pequeno. E não porque seja pequeno em si, porque nosso Senhor nos ensinou que de uma forma muito especial, tudo o que é pequeno se faz grande. Para o reino de Deus há uma inversão, por assim dizer, dos valores que às vezes nós já os temos como explicitamente já quase como que sedimentados, já enrijecidos. Mas o reino de Deus nos propõe uma nova realidade. O reino de Deus nos propõe a inversão dos conceitos que outrora nós tínhamos. O grande será o pequeno, e o pequeno será o grande. É essa nova deixa que o próprio Evangelho nos deixa transparecer. E para isso ele se utiliza de um dos exemplos máximos em toda a literatura que aparece para nós na Sagrada Escritura. Qual? O exemplo de Jó. Jó era uma figura tão conhecida na época de Jesus, e até antes da época de Jesus, ele assim era conhecido. Ele era tido
como aquele que obteve o favor de Deus, quando tudo parecia que ele não teria jamais esse favor. Em outras palavras, Jó, na primeira leitura de hoje, nos demonstrava claramente que a grandeza estava na humildade, estava no fazer-se rente ao chão, estava no querer fazer a vontade de Deus. É por isso que nós aqui estamos, olhando para Terezinha, nós também com as nossas agruras, com as nossas dificuldades, com os nossos sofrimentos, com os nossos ais, somos chamados a essa nova realidade. Uma realidade que até então, por ser tão nova para nós, nós nem mesmo a ela nos acostumamos com tamanha precisão, se é assim a gente pode dizer. Nós que vimos aqui hoje, irmãos e irmãs, queremos olhar para a figura de Jó como aquela pessoa que via em si a possibilidade de ser uma pessoa abençoada por Deus. Ele tinha as características que o Antigo Testamento, que é a primeira parte da Bíblia, dizia de uma pessoa abençoada. Para a primeira parte da nossa Bíblia, uma pessoa abençoada deveria ter algumas características. E que características eram essas? Uma pessoa abençoada deveria ser uma pessoa que tivesse uma família grande. Quem não tivesse família não era visto como abençoada. Lembrem-se, por exemplo, de Santa Isabel, de São Zacarias, porque eles eram já idosos e não tinham tido filhos, eles eram mal vistos, como que se Deus não tivesse olhado para eles. Até o momento em que Isabel recebe a boa notícia, aliás, ela percebe em si o crescimento de São João Batista e o comunica a São Zacarias. Nesta realidade, o próprio Zacarias já tem o favor de Deus, porque Deus mesmo lhe comunica esta boa notícia. Ser uma pessoa abençoada era ser uma pessoa com família, e família grande, na maioria das vezes. Uma outra grande característica que é dito de uma pessoa abençoada na Bíblia era ter vários bens. Então, quem tinha uma grande família e tinha muitos bens, então essa pessoa era vista como abençoada por Deus. Então, ter família grande, ter muitos bens, era visto como uma pessoa abençoada. Depois a gente vai ver que tudo muda. E por último, uma pessoa abençoada era aquela que gozava de saúde, porque se não tivesse saúde, não seria vista como abençoada por Deus. Ora, nós vemos a imagem dos leprosos na época de Jesus. Ninguém se aproximava deles, porque não somente eram leprosos, mas porque de uma forma assim bem precisa, eles eram vistos como pessoas que não tinham o favor de Deus. Jó, ele perdeu a família, ele perdeu os bens, ele perdeu a saúde. E todos queriam acusar Jó de ter pecado e por causa disso, de ter atraído a maldição de Deus sobre si. Mas por várias vezes é dito que Jó era um homem reto e íntegro, era um homem temente a Deus e que se afastava do mal. Logo, Jó era um homem justo. Aí todos colocavam a mão na cabeça e diziam: mas como? Um homem justo, um homem que não ofendeu a Deus, passa por esse tipo de situação. Era a grande novidade que aquele escrito vinha trazer. O livro de Jó vem a dizer claramente que ter problemas, que perder família, que perder a saúde,
que não ter bens, isso não é uma maldição, porque ele, sendo justo e bom, perdeu tudo isso. E tanta gente, que às vezes até mesmo nós conhecemos, pessoas que são extremadamente más, pessoas que são ruins mesmo, e tem tudo do bom e do melhor, e como dizia minha mãe, não tem uma dor numa unha. É essa a figura e o problema que o livro apresenta para a gente. A figura de Santa Teresinha, ela teve uma vida curta, ela morreu aos 24 anos de idade. Ter uma vida curta para o Antigo Testamento também era uma questão de afastamento de Deus. Ninguém podia morrer jovem. Somente o último livro do Antigo Testamento, o livro da sabedoria, que vem a dizer assim para a gente: o justo, ainda que ele morra jovem, ele não está entregue à desgraça, nem a sua morte foi uma destruição, mas eles estão em paz. E aí, a gente olha para Jesus na cruz. Ele morreu jovem ou não? Sim. Ele foi injustiçado ou não? Sim. Ele teve a morte que para a sua época era uma maldição. Ele foi crucificado. Mas mesmo assim, todos sabiam que Jesus era justo, era santo. Então, meu irmão, minha irmã, você que veio participar deste novenário, não olhe para os seus problemas como sendo um castigo de Deus, não. Porque quando a gente olha para Jesus, Jesus não fora castigado por Deus. Jesus não morrera daquela forma por um castigo que o Pai tinha dado a Jesus, ou mesmo a nós, por Ele ter assumido os nossos pecados. É necessário que a gente veja que pessoas boas podem ter grandes problemas, e pessoas, às vezes, ruins mesmo, mas elas vivem uma vida longa, uma vida com posses, uma vida bem. Nós olhando para tudo isso, a gente vai ver isso que o Evangelho diz para nós, que o grande não é aquele que se faz grande, mas é aquele que procura executar, fazer a vontade do Pai do céu. Grande é aquele que desce, grande é aquele que se faz rente ao chão. Por isso que a gente tem a palavra humildade. A palavra humildade vem da palavra humus, que quer dizer terra. Então, o humilde é aquele que se abaixa, é aquele que vai para o chão, é aquele que se vê como pó, e não aquele que se exalta, e não aquele que às vezes nem se acha. Eu às vezes brinco, padres, com um amigo meu, e ele sempre diz o seguinte para mim: Padre Fabrício, hoje em dia a gente não tem mais nem gente que se ache tanto, não. Hoje em dia as pessoas já se têm certeza. As pessoas nem se acham, elas já se têm certeza. Elas já se veem melhores do que as outras pessoas. E não é para acontecer isso. É para que a gente se sinta pequeno, sim, mas debaixo do olhar de Deus. E eu costumo sempre falar muito, mas uma última coisa que lhes quero dizer é de uma história famosa, contada por um rabino, por um dos mestres de Israel, para indicar o caminho da humildade, sem perder a noção de quem se é. Dizia esse famoso rabino, que era um dos mestres do povo de Jesus, que os meninos iam sempre ver a barca saindo. Eram barcas grandes. E essas barcas grandes,
os meninos ficavam dando com a mão, mas até um determinado momento, com exceção de um dos meninos, que ele continuava dando a mão para a barca, mesmo quando os outros já pararam de dar com a mão. Aí um dos meninos perguntou para ele: mas por que você continua dando com a mão? O seu pai, ele não vai lhe ver mais. O seu pai, ele já vai estar distante. Por que você continua dando com a mão? Ao que ele responde: porque eu sei que aonde o meu pai estiver, ele sempre vai se voltar para olhar e me procurar com a mão dando para ele. É essa relação que devemos ter entre as pessoas que se sentem pequenas, a exemplo de Santa Teresinha, mas que se tornaram grandes aos olhos de Deus. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está aí do seu lado, só olhar. Dá para olhar para ela? Pronto. Só olhe para ela. Ao reconhecer que eu não estou sozinho, ao saber que a pessoa com quem eu estou, ela faz parte comigo de uma comunidade, eu me sinto enriquecido. Eu não estou sozinho. O meu irmão, a minha irmã, passa por problemas semelhantes, parecidos com os meus. E é necessário que eu, vendo o meu irmão e vendo a minha irmã, procure sentir com ele o seu problema, ou sentir com ele a sua alegria. É por isso que é necessário, para sermos pequenos, que nós nos alegremos com os que se alegram e que nós choremos com os que pranteiam, com os que choram. Façamos isso e seremos como Teresinha, agradáveis a Deus.